quem tem essas escolhas objetais por outras coisas, mas a gente vai entender um pouco de como funciona essa sexualidade, como ela é fluida, como ela se passa, e como ela perpassa pela nossa construção da nossa psique e também da nossa personalidade, né? Eu não sei se vocês lembram, na aula passada eu comentei um pouco sobre, eu falei um pouco sobre o id, né? O id é o centro das nossas motivações, o centro das nossas pulsões, aquilo que nos move, o centro da nossa libido, dos nossos desejos. Então, tudo sai do id. E quando a gente nasce puro id ali, né? A gente nasce puro desejo, a gente nasce meio que por instinto, pura motivação. A gente não tem uma coisa formatada ainda, né? E essa libido, né, essa libido, esse desejo, ele vai passando por várias fases da vida, né, por várias fases da nossa formação. Freud dizia que até os 7 anos, mais ou menos, é onde a gente forma a base da nossa personalidade, né, das nossas características de persona, que a gente vai levar de traços para a vida adulta. É interessante a gente observar porque até os 7, né, porque ali ele coloca o 7 como o declínio, aos 7 anos de idade, o declínio, né, do complexo de Édipo, que a gente vai falar um pouco também sobre aqui hoje, né? Todo mundo já ouviu falar sobre o que é o Édipo, esse complexo de Édipo. A gente vai tentar destrinchar de uma forma um pouco mais fácil aqui da gente entender, da gente perceber como isso ocorre, como isso se dá no nosso processo do dia a dia de escolha. Então, ele falava que a nossa libido é fluida, ou seja, a sexualidade é fluida, né? E ela passa por algumas etapas, como eu vinha dizendo. E cada etapa tem uma certa formatação, cada etapa vai dar um certo tipo de... A gente vai desenvolver um certo tipo de sentimento, a gente vai desenvolver um certo tipo de emoção, né? A gente desenvolve, e é marcado até os 7 anos, que eu ia colocar, porque dentro desse processo a criança não tem uma coisa que nós adultos temos, né? A criança não tem uma coisa que a gente chama de razão. A criança não tem esse processo racional, né, que a gente tem quando adulto. Então, por isso que a gente traumatiza fácil e por isso que os traumas, né? E aí, trauma para psicanálise não é aquilo que é abrupto, né? Porque muitas vezes a gente pensa o conceito de trauma como um conceito mais, tipo, abrupto, né? Puta, bati um carro, ou, tipo, uma pessoa morreu do nada. Não, trauma para psicanálise é tudo aquilo que marca, tudo aquilo que eu tenho de lembrança, que marca a minha psique, que marca a minha história, que eu lembro, seja ela positiva ou negativa, eu tenho um trauma ali, eu tenho uma coisa que me marca, né? E a gente é traumatizado de forma mais fácil quando criança porque a gente não tem essa faculdade da razão, pelo qual a gente tem hoje quando adulto, né? É só a gente pensar numa coisa bem simbólica, vamos supor que a gente está descendo ou viajando para algum lugar, e aí, de repente, tem uma criança no banco de trás e a gente bate o carro ali, né? A gente bate o carro e a criança está no banco de trás. Bom, todos nós, como adultos que somos, o que a gente vai fazer? Vai tentar chamar o guincho, beleza, ver se está todo mundo bem ali, todo mundo ok, e vamos tentar chamar o guincho, né? Vamos chamar o guincho para socorrer. Mas como é que está a criança no banco de trás? A criança no banco de trás, ela está com certeza ela está chorando, ela está berrando, né? Se esgoelando, porque ela não está entendendo o que está acontecendo naquele processo. Ela não tem a capacidade da razão, ela não tem a maturidade de chegar e falar assim, putz, foi só uma batida, foi só uma coisa que, né? A galera está resolvendo, então chamando o guincho, né? Ele não vai, a gente não vai perceber isso, né? Ela não vai ter essa percepção. E aí traumatiza, quer dizer, foi um evento abrupto sem a capacidade de razão. Então, todo e qualquer processo que a gente tem, inclusive às vezes na fase adulta, o susto, por exemplo, a gente pode, quer dizer, é um trauma pequeno que a gente elabora, né? Se eu estou meio que aqui dando aula para vocês, alguém chega, abre a porta e me dá um susto, quer dizer, o susto é um ego despreparado, entende? É um ego fora da razão. É quando eu chego, assustei, falei, aí depois eu falo, putz, fulano de tal tentando brincar comigo aqui, né? Então, quando eu tenho o impacto e elaboro, aquilo não vira trauma. Quando eu tenho o impacto e não elaboro, aí aquilo ali vira trauma, né? Então, essa faculdade da razão que a criança não tem e que depois a gente vai entendendo isso, né? Por isso que a gente traumatiza fácil. Bom, mais ou menos ali, como a gente sabe, a libido, como eu falei, ela é fluida, né? A libido ela não está concentrada ainda em algum lugar, né? A libido ela não está concentrada no órgão genital ainda, que é onde vai culminar o centro da libido, né? Ela não está ainda falicizada, ela não está ainda concentrada no órgão genital. Então, ela vai passar por alguns lugares antes. Tudo bem? Ela passa por alguns lugares antes. E o primeiro lugar que ela passa, que é o do período aí que ele chama, né? O período que ele chama de fase oral. Eu vou até abrir deixa eu abrir aqui aqui, beleza, para eu ir colocando aqui.
Então, o período que ele chama de fase oral, tá todo mundo vendo aí? O período que ele chama de fase oral é mais ou menos desses 0 a 2 anos aí, né? A 2 anos de idade. Deixa eu colocar direitinho aqui. De 0 a 2, fase oral. Então, por que ele chama de fase oral isso aí, né? Quer dizer, porque toda a libido, ela está concentrada, né? Toda a libido, ela está concentrada, de fato, na oralidade. Todo o prazer da criança está concentrado na boca. O nosso prazer, ele está concentrado na boca nessa fase aí dos 0 aos 2 anos. É interessante a gente entender o que a gente constitui nessa fase, né? A gente constitui a parte da nossa segurança afetiva. Então, a minha segurança afetiva, quando adulto, ela é um reflexo dessa minha constituição da fase oral. Quando eu estou em contato com o seio materno, e aí a gente fala, né, que a importância da mamada para a criança ela é importante num ambiente mais seguro, num ambiente mais confortável, num ambiente onde não tem tanto caos. Por quê? Porque ali, no braço, né, no braço da mãe, né, tanto que é bom a gente ganhar um abraço de alguém, no braço da mãe a gente vai desenvolver a nossa parte de segurança afetiva. Então, quando eu tenho uma falha nisso, né, por exemplo, uma mãe um pouco menos zelosa, uma mãe ou um pai um pouco menos zeloso também, né, ou uma parte que falta mesmo, né, um momento que vai faltar, que vai ter ausência, eu vou ter falhas nessa fase oral. Consequentemente, eu vou me tornar um adulto, né, com falhas nesse período, com falhas na minha segurança efetiva, com falhas dentro do meu processo de constituição das minhas emoções. Né? Eu vou ter falhas sobre isso, vou ter gaps, vou ter buracos. É interessante que nessa fase também, a gente passa a desenvolver a percepção do que é bom, do que é mal, né? A gente passa a desenvolver a percepção do que é bom e do que é mal, através do seio materno. Porque olha só que interessante, nessa fase também tem uma coisa que se chama de onipotência primária, né? Onipotência é quando o bebê ele não consegue distinguir quem que é eu, quem é o outro ainda. Ele não consegue fazer essa distinção quem que é eu, quem é o outro. Ele acha que a mãe é uma extensão, como se fosse um braço dele, né? Então, ele acha. Então, ele chorou ali, e a mãe, né, deu de mamar, e ele fala assim, poxa, eu começo a entender que quando eu choro, eu tenho de mamar. Então, mas ele não percebe que tem um outro na jogada ainda. Então, ele acha que a mãe é uma extensão narcísica. Percebe também aí como a gente também já vai se ligando em relação ao outro aí, né? Quer dizer, eu me confundo com o outro logo de cara, né? Logo de início, eu me confundo com o outro. Quem que é eu, quem que é o outro? Eu não sei. Nas nossas relações, muitas vezes a gente faz isso, né? O processo de apaixonamento, a gente está perto do dia dos namorados aí, o processo de apaixonamento é muito isso, né? Tem hora que eu não sei quem que é eu, quem que é o outro ali. A gente fica meio que bobão nessa história, né? A gente acaba, dentro do processo de apaixonamento, vivendo uma posição mais narcísica mesmo. Eu projeto no outro aquilo que eu idealizo. De certa forma, a criança não tem essa percepção, mas ela se funde em relação ao outro, ela se confunde em relação ao outro. Mas é nisso que eu queria colocar em relação ao objeto, né? O que é o objeto bom, o que é o objeto mau, né? O que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa má, o que é uma coisa boa para mim, o que é uma coisa má para mim, o que é uma coisa legal para mim, o que é uma coisa ruim para mim. É através dessa função do seio, né? Então, quando eu choro e eu estou ali, né? Eu choro com fome, por exemplo, e a minha mãe vem me atender, o que eu vou entender? Eu falo assim, legal, seio bom, objeto bom, coisa boa, beleza? Agora, quando eu chego e choro e minha mãe não vem me atender, por quê? Ou ela está, sei lá, fazendo meu leite, sabe? Ou ela está trabalhando, ou ela foi no supermercado, ou ela está dando atenção para o meu outro irmão, ou ela está junto no processo conjugal com o marido, ou ela está em algum outro lugar que não seja centrado a mim. A hora que ela volta para me dar mamar, porque ela demorou um tempo, a hora que ela volta para me dar mamar, eu falo assim, putz, objeto mal, coisa ruim, porque não está me atendendo na hora que eu quero. Entende? Então, eu começo a perceber assim, o que é bom? Aquilo que me atende na hora. O que é mal? Aquilo que não me atende no momento que eu quero. Né? Então, a gente tem muita dessa relação, o que é bom, o que é mal, dentro desse processo. O que me atende e o que não me atende. E é muito assim, de a gente trazer para a parte da fase adulta, né? Como a gente é um ser frágil, de forma narcisicamente frágil, né? Aquilo que é bom para mim me agrada e eu quero fácil. Né? Tudo que é fácil, tudo que é porta larga, eu abraço. Tudo que é porta estreita, eu rejeito. Tudo que é muito difícil, eu rejeito. Tudo aquilo que vai me causar constrangimento, eu rejeito. Tudo aquilo que vai me causar desconforto, eu rejeito.
né? Por essa fase, por eu não conseguir, dentro do processo da falta da razão, tolerar essa falta. Entende? Então, como eu não tolero essa falta pela razão, como eu não consigo tolerar isso, vai abrindo, nesse distanciamento materno, né, vai abrindo fendas afetivas em relação a mim, em relação à minha constituição psíquica. E essas fendas afetivas vão se refletir mais lá na frente, né? Possibilidades de suprir, por exemplo, na fase adulta, essa parte de fase oral, né? Quer dizer, porque a gente vai tentar fazer e sondar e procurar reparar, né? Ou ter coisas similares que me represente o seio materno na fase adulta. É normal, por exemplo, quando a gente briga com alguém, quando a gente está numa situação um pouco mais chata, numa situação um pouco, às vezes, de luto ou de perda de algum tipo de coisa, a gente querer um pouco mais de colo, não é isso? A gente, às vezes, pede colo, né? Porque a gente regride essa fase de cuidado, a gente regride essa fase de atenção, a gente regride essa fase de querer ser visto. E quando a gente não tem isso dentro do processo conjugal, né? Que é aí que é uma das crises, né, dentro dos processos conjugais, que às vezes eu quero uma atenção, porque de fato eu preciso de uma atenção, porque eu estou passando por um momento difícil, e o outro não me dá, então eu entro nesse meu processo de tipo de confusão e de briga em relação ao outro. E aí talvez eu vá procurar outras coisas, né? Talvez eu vá procurar, por exemplo, essa compensação, que são coisas simbólicas à fase oral, coisas simbólicas àquilo que me remete à oralidade. Então, por exemplo, pessoas que falam muito, né? Pessoas que falam muito, assim, você não consegue nem conversar com a pessoa. Você está falando uma coisa, a pessoa já tem emenda a outra, já é outro assunto, aí você vai fazer uma observação, ela já começa, você não consegue nem falar, você nem respira, tipo, né? Quer dizer, ela nem respira, na verdade, né? Ela nem respira, porque é tanta necessidade, no fundo, de tipo, falar sobre si, de ser reconhecido, de falar, de olha eu aqui, né? No fundo, é um grito, tipo, olha eu aqui, olha como eu tô, olha onde eu estou, por favor, olhe para mim, né? No fundo, é um pedido de um olhar. Porque quando uma pessoa fala, quando alguém fala, está falando o tempo todo, a gente tende a olhar para aquela pessoa, não é isso? Se ela para de falar, uma outra pessoa fala, eu perco o olhar dela, né? Eu vou me perder, eu vou deixar de olhar para ela, ela vai perder o meu olhar. E é no olhar que também a mamada faz uma importância, né? Porque quando a mãe mama, o olhar da mãe é importante para a criança, porque o olhar também passa segurança, não é isso? Quando a gente está no processo de desenvolvimento ali, e isso é muito simbólico, quando a gente está na pracinha, por exemplo, correndo, e a gente olha para trás, né? A gente quer buscar uma aprovação de segurança, tipo assim, pode ir, filho, que tá tudo bem, né? Então, eu preciso do olhar do outro também para me estabelecer. Então, quando a pessoa que fala demais, ela perde essa atenção, ela se sente, putz. E lógico que esse processo é totalmente inconsciente, tá? Mas se for parar para pensar, é isso. Se a pessoa fizer uma reflexão profunda e sincera sobre isso, ela vai chegar nessa conclusão. Então, o falar demais é uma coisa, né? O falar demais é uma coisa oralizada, né? O comer demais, né? Olha só que coisa interessante em relação ao materno. Quando me falta aquele afeto materno, quando me falta aquele conforto materno, aquela segurança afetiva, o que é que eu vou fazer? Eu vou comer, né? Tanto que a gente hoje tem nome, tem uma comida que chama de comfort food, né? Comida confortável, que são aquelas comidas que remetem à casa da avó, não é isso? O que é uma casa da avó? A casa da avó é uma casa confortável, uma casa aconchegante, uma casa acolhedora, uma casa que, cara, nada acontece ali, que eu vou estar protegido. Então, eu vou recorrer. E quando a gente recorre, né, a gente recorre a alimentos, essa coisa tipo, de se alimentar, de tentar suprir essa fase oral, eu não vou comer uma salada, entendeu? Eu vou assim, porra, eu vou comer algo que é gordo, porque algo algo que seja caloroso, comidas calóricas, porque o calor aquece. Olha de novo a gente entrando na simbologia aí, né? Eu vou comer comidas calorosas que me aquecem. Eu não vou comer eu não vou comer um eu não vou comer um perdão, aconteceu um negócio que eu tive que eu não vou comer um alface, um tomate. Não tem nada de calor nisso, entende? Um outro ponto também, que a gente faz essa compensação, que o adulto faz essa compensação, que eu falo muito, é do cigarro, né? Quer dizer, eu brinco que o cigarro é a mamadeira do adulto, não é isso? Eu estou sempre lá chupetando alguma coisa, sempre colocando alguma coisa na minha boca. Que, de certa forma, quando a gente fuma, né? Eu não sou fumante, mas vai perguntar para um fumante como é que é a sensação disso, pô, o fumante fala assim, pô, é bom pra caramba, eu me sinto relaxado depois. Dá uma homeostase.
né? Depois de uma mamada, como é que a criança fica? Pô, relaxadíssima, entendeu? Você dorme, pô. Mamei e dormi. O que a gente faz depois quando a gente come um Big Mac? Pô, eu pelo menos, você fica lá que nem vegetando, né? E aí você dorme, a gente dorme. Né? Então, a gente pega a homeostase, a gente pega o equilíbrio, a gente pega, né, aquilo que deixa a gente de uma forma confortável. A bebida também acaba sendo isso. Né? A bebida também acaba sendo isso. Né? Eita, peraí, que entrou alguma... Beleza. A bebida acaba sendo isso também, né? Uma forma da gente trazer a fase oral. As drogas também acabam entrando nesse ponto aí, né? Então, tudo que é oral, tudo que me traz uma certa homeostase, vai me remeter a essa fase do 0 aos 2 anos, onde eu vou querer, de fato, algum tipo de segurança afetiva. Beleza? Então, a libido está voltada nisso. A libido está totalmente na boca da criança. A gente vai comprar um brinquedo hoje com uma criança no shopping, nessa fase, o que é? Tudo brinquedo grandão, né? Brinquedo grandão, meio molinho, que eu consigo colocar na boca, que a criança consegue colocar na boca. Tudo ela coloca na boca. Né? Eu tenho uma sobrinha que fez 1 ano agora, ela está na fase oral, obviamente. Teve um dia que eu estava com ela no cangote aqui assim, e eu estava filmando, consequentemente, né? Porque eu estava fazendo stories com ela. De repente ela olha para minha orelha assim, ela chega e morde a minha orelha. Tipo, ela começa a mastigar a minha orelha, entende? Quer dizer, ela coloca tudo na boca, cara. Tudo que ela coloca na boca. Ela devia estar meio suja a minha orelha, porque tinha acabado de chegar da rua, mas eu estava lá, mastigando. Não tô nem aí se tá sujo ou não. Mas deixa eu experimentar o que é isso aqui, né? E coloca na boca. Coloca o pé na boca, coloca a mão na boca, né? Então, perdão, essa fase aí é a fase que a gente tenta buscar uma certa homeostase. E é uma fase pela qual também a gente começa a desenvolver o primeiro tipo de sentimento. Né? O primeiro tipo de sentimento que a gente começa a desenvolver nessa fase, que é o sadismo. O sadismo é o prazer em machucar o outro. Né? É o prazer em machucar o outro. E por que nessa fase a gente começa a desenvolver o sadismo? Né? Quem é mãe aí deve saber, e amamentou, deve saber isso de uma forma bem clara, né? Quando você deixa de amamentar a criança durante um tempo, sim, sempre relacionado à mãe, Tati. Sempre relacionado à mãe, porque o objeto principal sempre é a mãe. Tá? Independente de quem seja, de qual teoria talvez a gente for estudar, mas sempre para a psicanálise o objeto principal vai ser a mãe. A gente pode ir para vários tipos de psicanalistas, né? A gente pode ir para o Winnicott, que é um psicanalista que só estudou criança, a gente pode ir para Melanie Klein, que também só estudou criança, a gente pode ir para Freud, que teve essa percepção, mas o objeto principal é a mãe. Porque a gente teve esse vínculo com a mãe. Pô, a gente morou 9 meses lá dentro, né? Olha o vínculo que teve com essa pessoa. Então, a mãe tem o principal ponto aí, né? A gente vai chegar na figura do pai depois, mais para frente, mas a mãe tem esse principal ponto de desenvolvimento de desejo, né? Então, eu estava falando da fase do sadismo, né? Então, a gente desenvolve o sadismo também nessa fase, né? Estava falando das mães que já deram mamar, que já deram um seio para uma criança. Experimenta, às vezes, sair para trabalhar, ou quando você acaba a licença maternidade, você vai sair para trabalhar, e depois você volta. E ainda está amamentando o filho, né? Ou a criança. Quando você está amamentando a criança e você volta, e ela já tem o dentinho meio que formado, o que acontece? Ela chega, ela abocanha o seio da mãe, né? Bah! Ah, é? Você demorou para vir? Toma então. Né? É uma forma de punir, né? Assim, pô, você demorou para me atender, cara. Você demorou para me atender. Então toma essa então. Toma essa bocanhada no peito. E aí tem mães até que perdem o bico do peito, cai o bico do peito. É ruim de amamentar. A natureza é tão inteligente, né? Que os mamíferos, quando começa a formação do dente, as mães já expulsam. Começa a perceber com um cachorrinho, por exemplo, para você ver. Elas não deixam. Elas já colocam para fora. Meu, vai se virar aí. Né? E aí que entra essa nossa mania de, às vezes, com uma certa carência, que aí as mães, né, com uma certa carência, também da parte oral, porque ela também está oralizada, de manter a criança até 4, 5 anos de idade dentro do seio, até 3 anos de idade, 4 anos de idade com o seio. Entende? Porque onde está a deficiência dessa mãe? Numa projeção, numa parte de segurança também. E aí vai fazer o quê? Usar o filho como objeto de segurança também para suprir simbolicamente e igualmente aquela segurança que ela não teve, entende? Então,
a gente desenvolve o sadismo a partir daí, né? Que a gente chama de uma fase sádico-oral. Quer dizer, sádico por quê? Porque a gente morde quando o outro não nos dá, e oral porque está dentro do processo da fase oral. Tudo bem? Bom, a libido está aí. Depois da libido, quando a criança é amamentada até os 4 anos de idade, o que pode atrapalhar? Bom, você não dá a possibilidade para ela de desenvolver a própria segurança afetiva, entende? Porque você precisa dar autonomia para a criança que ela desenvolva. Ela já está em outra fase. Essa questão do se amamentar até muito tarde, tardiamente a criança, essa tal da livre demanda, por exemplo, né? Quando a criança quiser desmamar, ela que desmame, não é bem assim, né? Qual é o processo de razão que a criança tem para entender que está na hora dela parar de mamar e que ela precisa agora evoluir para a vida? Quem mantém a mamada é muito mais a mãe por uma certa carência afetiva, por não conseguir largar a criança, por deixar a criança dormindo dentro do quarto, muitas vezes. Então, quando não tem isso, a criança não consegue estabelecer uma certa maturidade sobre si, porque essa maturidade a gente vai desenvolvendo no deixar, entende? A gente vai desenvolvendo a maturidade no vazio, naquilo que nos falta. A gente não desenvolve maturidade naquilo que a gente já tem. A gente desenvolve maturidade naquilo que falta. Então, é meio que um crime, gente. Bom, a mãe deixar uma criança amamentar até os 4 anos de idade, né? Alguns pediatras, e aí os mais sensatos, cara, até 1 ano de idade está ok. Né? Até 1 ano de idade, a criança já tem todos os nutrientes possíveis que ela precisa para o seu próprio desenvolvimento. A partir daí, bom, deixa ela se virar sozinha. Entende? Deixa ela começar a entender como é que o mundo funciona. Deixa ela pegar habilidades motoras, principalmente. Deixa ela pegar habilidades motoras, inclusive, de mastigação, né? Porque senão vai ficar uma criança sempre sendo amamentada. Percebe? Bom, então a gente viu que essa primeira fase aí, essa primeira fase da libido, presta atenção que essa palavra é importante, essa primeira fase da libido, ela está sustentada na fase oral, tudo bem? Depois ela vai fazer um outro movimento, depois ela sai da fase oral, mais ou menos aí, a gente coloca do 0 aos 2, porque essa fase, tá bem? Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, essa transição, mas só para a gente ter um número aí. Então depois ela sai dessa fase oral de 0 a 2 anos, e ela entra na fase dos 3 aos 4 anos de idade, né? De 3 a 4 anos de idade aí, e a gente fala que tá na fase anal. Né? Por que na fase anal? Porque é interessante que a fase anal, porque é a fase onde a criança começa a controlar o próprio esfíncter. Né? A criança começa a controlar o próprio cocô. E a própria uretra. Né? Fazer xixi. Então, eu começo a ter controle sobre mim e, consequentemente, né, simbolicamente, sobre as minhas próprias emoções. Então, a gente não para, e é interessante aqui uma observação, né? A gente não para de fazer cocô na fralda, por exemplo, porque a gente acha legal. Percebe? Eu não paro de fazer cocô na fralda porque eu acho legal. Eu paro de fazer cocô na fralda como uma forma de gratificar os meus pais primeiro. Depois eu vou entender que vai ser mais confortável para mim, que vai ser sequinho para mim, que meu bumbum fica melhor seco do que molhado, que é ruim e desconfortável ficar com a fralda cheia. Depois eu vou entender isso. Mas se não falassem para mim, cara, você tem que parar de fazer cocô, a gente não pararia de fazer cocô na fralda. A gente estaria fazendo cocô na fralda até hoje. Entende? A gente não ia desenvolver isso. Então, quando eu começo a controlar o meu esfíncter, né, tanto uretral como anal, eu começo a controlar também as minhas próprias emoções. E aí que é uma coisa que a gente acaba desenvolvendo. Se na fase oral a gente começa a desenvolver o sadismo, na fase anal a gente continua no desenvolvimento do sadismo e a gente passa a desenvolver também o masoquismo, né? Que é uma coisa interessante. Não sei quem já segurou cocô aí durante um tempo. Porra, quando está apertado para ir no banheiro, é uma agonia que existe, entende? Você começa a suar, você começa a transpirar, uma dor horrível. Tipo, você quer fazer alguma coisa para se livrar daquilo. Percebe? Então, é ruim a gente segurar. Mas por que a gente desenvolve o masoquismo aí, né? Porque, olha só, tem uma coisa muito interessante, quem também já teve filho, ou se você lembra quando criança, né? Os pais falam assim, ó, a gente vai viajar, pegar uma estrada meio longa aí, então, galera, vai fazer xixi, fazer cocô, quem quer fazer, não sei o quê. Aí a criança fala assim, eu não quero fazer cocô, não.
beleza. Aí entra no carro, dá meia hora de estrada, a criança fala assim, tô com vontade de fazer cocô. Você fala, puta, não acredito. Cara, eu falei pra você fazer cocô meia hora atrás, cara, por que você não fez? Né? Isso é uma forma também de ter um pouco de controle sobre o adulto. Né? É uma forma de testar o adulto, até onde ele vai, até onde ele consegue, né, me suportar, até onde eu consigo ver essa pessoa que me ama, talvez até onde ele me ama mesmo. Né? Então a gente começa a controlar o outro, a gente começa a testar o outro. Né? Eu me lembro, minha mãe que conta essa passagem, né? Eu tenho um irmão, somos em 4, tenho um irmão onde ela falou que estava olhando ali da sacada e ele estava meio que de cócoras assim, sentado e vendo o pessoal jogar bola, né? Ele era novo, estava vendo o pessoal jogar bola. Aí minha mãe viu que ele estava meio ali, falou, putz, será que ele deve estar meio triste? Desceu ali e falou assim, por que você tá aí, filho? O que está acontecendo? Ela falou assim, não, mãe, que eu tô com vontade de fazer cocô, mas eu quero ver a galera jogar. Olha só, tipo, cara, devia estar muito apertado, muito dolorido, porque você segurar cocô, cara. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha prazer em estar ali, entende? E meio que o masoquismo, ele ronda em torno disso. O masoquismo traz essas duas coisas. O masoquismo traz o prazer e traz a dor ao mesmo tempo. Né? Então, essa forma de eu segurar o cocô para ver onde o outro vai, né? De eu segurar, às vezes, o meu sentimento para... deixa eu testar onde é que o outro vai ali, né? Deixa eu testar se ele gosta mesmo de mim, né? Quantas vezes a gente não se coloca em posição, às vezes, de meio que se ajoelhar e colocar as nossas necessidades abaixo, né? Para testar se o outro gosta da gente ou não, para testar se eu tenho o amor do outro ou não, né? Estou deixando de abrir mão, eu estou deixando de colocar e estou abrindo mão daquilo que eu quero para mim, de certa forma, das minhas vontades, do meu desejo, para testar o outro, para provar se o outro de fato me ama, para ver se o outro de fato, né, tá ali comigo. Percebe que doideira isso? E é a fase onde a gente também começa a ganhar um certo tipo de empoderamento, né? Nessa fase, quem tem criança aí sabe. Você fala assim, filho, vamos colocar a blusa azul? Eu falo, não, eu quero laranja. Você fala, não, mas azul... Não, eu quero laranja. Tipo, não, vamos colocar calça agora? Não, 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 eu quero shorts. Não, vamos colocar agora o tênis? Não, eu quero chinelo. Tipo, parece que a criança é do contra, sabe? Nossa! E ela se acha o rei, assim, a criança se acha, tipo, puta, o reizão, está se achando o dono da casa, se achando o dono da porra toda, acha que manda, e é ele. Por quê? Por que ele se acha? Por que ele se acha? Porque ele está controlando a si mesmo. Ele falou, cara, controlar o cocô para a criança é uma coisa extremamente simbólica. Assim, cara, eu tenho um controle sobre mim. Porra, se eu tenho um controle sobre mim, eu mando nessa porra toda aqui mesmo. Olha como eu sou bom. Entende? Consigo não é fazer cocô na calça. Né? E ele vai tomando essa relação de poder, né? Ele vai tomando essa relação de poder que é bem interessante. Ao mesmo tempo que ele vai tomando essa relação de poder, essa fase também é uma fase que a gente consegue ver pessoas extremamente avarentas, né? Pessoas extremamente avarentas. Pessoas extremamente avarentas são pessoas assim, que seguram cocô, entende? Pessoas avarentas não aproveitam a vida. Por quê? Porque ela tá com tanta vontade de segurar aquela grana que ela não consegue se dar o prazer de fazer alguma coisa. Nem às vezes de comprar uma roupa. Sabe aquela pessoa que tem dinheiro, mas anda assim com o All-Star de 1910, tem 5 furos embaixo do All-Star, não consegue, quer dizer, você fala, porra, por quê? Porque tá segurando, tá retendo. Alguma questão teve na fase anal. Enquanto na fase oral, na oralidade, a gente tem alguns outros tipos de simbólica que fazem essa compensação da fase oral, né, como o cigarro que eu falei e outras coisas, na fase anal a gente tem isso também, pessoas extremamente avarentas, entende? Extremamente avarentas. Eu tive uma paciente, olha só, esse para mim foi uma exemplo do segurar, do reter, da avareza mesmo, né? Eu tive uma paciente na qual ela colocava que o pai dela era muito avarento, né? E ela falava assim, Thiago, você não sabe, cara, a gente tinha um cachorro que morreu há uns 5 anos atrás. E se eu perguntar para o meu pai quanto que a gente gastou com o cachorro, ele tem uma planilha do gasto total, desde quando o cachorro nasceu até quando o cachorro morreu, por mês, do quanto que a gente gastava com o cachorro. O cachorro tinha morrido há 5 anos atrás. Você fala, gente, que absurdo. O cara não deixava a mulher ir no supermercado
tinha que ir uma vez por semana para não gastar pneu e gasolina. Não podia ir 2 vezes na semana no supermercado. Tinha que ir uma vez. E você fala, bicho, será que um cara desse vive? Tem? Será que um cara desse... qual o tipo de sofrimento que uma pessoa dessa tem? Porque não consegue aproveitar aquilo que tem. É só acumula, só acumula, só acumula, só acumula, só acumula, só acumula. Pô, uma hora explode, né? Quando a gente não vai no banheiro e faz cocô, o que acontece? A gente vai explodir uma hora. Tá sempre... aí faz jus a palavra, né? Tô sempre enfesado, lógico, tô sempre enfesado, cheio de fezes, cheio de cocô. Você não consegue soltar. O mesmo outro tipo de processo, quando as pessoas assim, não dão relação, não dão valor em relação ao dinheiro, né? Tem dinheiro e solta, não consegue reter, entende? Percebe que ir no banheiro todo dia é uma forma de equilíbrio? Nutricionistas falam isso, endocrinologistas falam isso, médicos falam isso. É uma questão de equilíbrio. Aquilo que eu como, eu também preciso soltar. Aquilo que eu como com qualidade, eu também preciso soltar impureza, entende? Então, aquela pessoa que não consegue, assim, que não consegue reter algum tipo de dinheiro, tem uma questão nessa fase anal também. Várias pessoas, porra, Thiago, eu ganho bem. Ganho bem. Eu tenho um paciente que ganha 35 mil reais por mês. Ela não consegue poupar R$1. A gente vai investigar questões na fase anal, obviamente. Questões na fase anal. Entende? Porque, primeiro, tem uma coisa também interessante na fase anal, né? Porque na fase anal, ela está muito relacionada também àquilo que a gente entrega, né? As minhas necessidades. Aquilo que o cocô é a primeira produção da criança. É a nossa primeira produção. E comece a perceber como a gente também relaciona isso, dessa produção, né, com aquilo que eu produzo dentro do trabalho. Percebe? Aquilo que eu produzo dentro do trabalho. Aquilo que eu entrego, aquilo que eu produzo. Se eu estou num ambiente um pouco mais crítico, ou se eu estou num ambiente onde ninguém me dá valor, um ambiente um pouco mais desleixado, né, na família mesmo, se eu estou num ambiente e eu chego e faço algum tipo de cocô, né, quem nunca pegou um meme, até na internet isso aparece muito, uma criança que chega e pega o cocô, faz cocô na mão e entrega ao pai. Olha o pai, o que eu fiz aqui, né? Se eu tenho um pai ou uma mãe um pouco mais rígida, eu falo assim, porra, o que você fez? Não sei o que, você tá maluco? Ou se tem uma mãe que nem liga, o que ele vai entender sobre as necessidades dele? Que não valem, entende? Necessidade não vale. Necessidade não vale muito. Consequentemente, se a minha necessidade e aquilo que eu produzo não vale muito, eu também não vou, eu vou me achar literalmente um bosta. Literalmente um bosta. Eu acho que aquilo que eu produzo não vale. Aquilo que eu entrego não vale. As minhas necessidades não valem. E aí o que eu faço? Eu coloco as minhas necessidades abaixo para validar a necessidade do outro. Né? O meu poder ele acaba diminuindo, acaba minguando ali. Né? Acaba meio que não tendo muito valor. Então, essa fase anal é uma fase extremamente importante para entender, primeiro, aquilo que eu estou valendo, né? Como é que foi a minha criação e o que eu percebi disso e o que eu acho que eu estou valendo, né? Será que aquilo que eu entrego, aquilo que eu entregava, está valendo alguma coisa? Né? A minha relação com o dinheiro, porque Freud colocava muito a relação do dinheiro com a fase anal, a gente colocou pessoas extremamente avarentas, são aquelas que seguram o cocô, e pessoas extremamente mão aberta, são aquelas que, assim, cara, tem às vezes aversão à parte financeira, né? Não se permitem suprir suas necessidades, né? E tem essa relação bem interessante. Um outro ponto da fase anal também aqui eu lembrei, ia citar um caso, de um filho de um paciente meu, ele mudou, né? Ele mudou de casa, e aí o filho dele estava na época de desfraldar, assim, né? E vira e mexe, ele fazia cocô atrás do sofá. O filho do cara fazia cocô atrás do sofá. E aí eles trocaram de casa, mudaram de casa, obviamente mudou o sofá, entendeu? Mudou o sofá, mudou o lugar, o filho dele parou de fazer cocô. Parou de fazer cocô. Então, o cocô também é um ritual de entrega, entende? O cocô é um ritual de entrega. O que a gente faz como ritual de entrega? Às vezes, ritual de trabalho, ritual de ter as minhas necessidades atendidas, ritual de ter as minhas necessidades aprovadas, ritual de fazer as minhas próprias necessidades, né? A gente desenvolve algum tipo de ritual em relação a isso. Beleza? Bom, alguma pergunta sobre a fase anal aí? A gente falou sobre a fase oral, sobre a fase anal. Se alguém tiver, manda aí. Bom, então a libido passa primeiro pela fase oral, depois passa pela fase anal,
E aí, mais ou menos entre dos 5 aos 6, 7 anos aí, beleza? A gente vai para a fase fálica. Fase fálica é onde aí culmina. Quer dizer, eu saí da minha libido da fase oral, eu passei da minha libido para a fase anal, né? Dentro dessas consequências todas aí que eu tive, né? E agora eu vou despejar a minha libido, ela vai centrar a minha libido na minha parte fálica, que aí entra na minha parte genital mesmo, né? Para os meninos vai para a parte do pênis e para as meninas vai para a vagina. E nessa parte fálica, vai ser uma parte onde também a criança pede um certo tipo de reconhecimento, né? É onde a criança chega e mostra o desenho e fala assim, ó, pai, que eu desenhei aqui, né? Olha, mãe, que eu desenhei aqui. Olha que eu tô fazendo isso, olha que eu tô fazendo aquilo. A criança, a gente pede por um certo tipo de reconhecimento, né? É importante que a gente dê esse reconhecimento para a criança nessa época. É lógico, né? O Winnicott coloca uma coisa assim, né? Os pais têm que ser suficientemente bons, nem muito bons, nem tão próximos que sufocam a criança e nem tão longe que também não dão atenção para a criança, né? Que é uma coisa interessante também, só voltando um pouco aqui, mas já fazendo essa observação, uma coisa interessante é que ele fala na parte anal, né? Mães que amam demais, né? Mães que sufocam demais, e quando a gente coloca amor demais, a gente pode também ter repressão demais, né? Às vezes por um excesso de cuidado. Então, a gente entra numa seara aí um pouco mais, talvez, delicada e religiosa, né? Uma certa repressão religiosa aí de moralismo e não de moral, né? Que é diferente, moralismo e de moral. Quando eu tenho um certo tipo de moralismo, dentro dessa fase anal, eu não permito que a criança desenvolva as suas próprias necessidades. Eu abafo o desejo da criança. Então, quando eu tenho um certo tipo de excesso de amor, de excesso de cuidado, eu abafo. Eu não deixo a criança ser espontânea. Eu não deixo ela mostrar aquilo que ela é. Então, toda a espontaneidade vai sendo podada. E vai virando uma criança meio que medrosa. E vai virando uma criança meio que sem desejo. E vai virando uma criança meio que sem necessidade mesmo, né? Então, a necessidade dela passa a ser a necessidade de quem? A necessidade da mãe. Peraí, mãe, o que você quer que eu faça? Porque eu não posso ter a minha, então o que você quer que eu faça? E passa bom, você quer que eu seja isso? Então eu vou ser isso. Você quer que eu faça isso? Então eu vou fazer isso. Então eu não tenho mais vontade, entende? Uma criança não tem mais vontade. Lógico, vai passar por um adulto sem vontade também. Vai ser um adulto onde aquilo que ele sente não vai ser validado, né? Era essa observação que eu queria fazer, tinha esquecido e foi importante. Então a gente falou da fase fálica, e depois a gente passa da fase fálica, onde ela está centrada no falo, e a gente passa por um negócio que chama período de latência. Beleza? Eu estou dando nome aqui, se vocês entenderem, mas isso não tem importância nenhuma, só vocês memorizarem isso aí. O período de latência é onde a gente sublima a nossa parte da libido, nossa parte da sexualidade, né? A gente sublima isso. O que é sublimar? Cara, é quando eu vou para brincadeira, entende? Quando, de fato, às vezes eu entro na escola, eu vou passar o período brincando, vou passar lá, tipo, embaixo do meu prédio com os meus colegas, ou lá na minha rua, ou vou passar, tipo, essa parte até mais ou menos a menina, quando vinha a menarca, quando o menino conseguir ter a capacidade de ejacular, essa fase vai ser o período de latência. Eu vou sublimar minha sexualidade, eu não estou nem aí para minha sexualidade, né? Eu não vou sentir meio que prazer nas coisas sexuais, né? De libido, né? Eu vou chegar e vou sublimar isso na brincadeira. Hoje a gente começa a ver uma sexualidade mais avançada no sentido porque eu tenho contato hoje, né? A gente tem contato com a pornografia, a criança tem contato com a internet, acaba tendo contato com outros tipos de coisa, que vai fazendo com que a sexualidade se torne cada vez mais cedo, né? Esse contato se torne cada vez mais cedo. E a gente começa a observar crianças mais precoces, meninas tendo a primeira menstruação mais cedo, que seria o que deveria acontecer, né, organicamente. Os meninos também numa capacidade de ejacular um pouco mais cedo também. Então, está se perdendo. Essa fase do período de latência está diminuindo. Isso é bom? Isso é ruim? Cara, não sei. Algumas consequências a gente consegue entender e colher disso, né? Que uma sexualidade um pouco mais cedo, descoberta mais cedo, isso vai ter consequências aí na fase da adolescência. Tá bem? Então a gente começa a perceber isso. E é nessa fase também que a gente desenvolve uma coisa, né? Olha só que interessante.
nessa fase da infância, a libido, a sexualidade, ela não está destinada a um objeto hétero ou um objeto homo. Tudo bem? O menino não, a criança não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é uma relação heterossexual, ela não sabe o que é uma relação homossexual. Ela não sabe disso. Ela não sabe. A libido está meio que fluindo nela. Por isso que é meio que um crime quando a gente percebe e vê, eu vi matérias esses dias, de pais que fizeram a alteração sexual de uma criança de 4 anos de idade. Porra, pelo amor de Deus. Não tem como você fazer isso. Entende? Não dá para você fazer isso. A criança não consegue escolher se ela gosta de homem ou se ela gosta de mulher. Não consegue escolher. Porque a libido dela está fluida. Não está organizada ainda, entende? Não está organizada. E é muito comum nessa fase que experiências de descoberta da sexualidade se deem dentro do mesmo sexo. Por quê? Porque meninos vão procurar modelos iguais e meninas vão procurar modelos iguais também. Né? Nessa fase aí, mais ou menos dos 8 aos 10 anos de idade, né? Até essa fase que a gente falou aí da primeira menstruação, da primeira ejaculação, a gente está sempre procurando pessoas iguais a nós. Tanto que você chega para meninos, né, dessa idade, você fala assim, e aí, tá namorando, hein? E eu falo, que eu não gosto delas. Né? E você vai falar para as menininhas assim, e os menininhos, sei que, eles são tudo idiota, eu não gosto deles. Quer dizer, a gente procura modelos de identificação, entende? Dentro do mesmo sexo. Só que como tem a libido aí, a gente fala que nessa fase a gente está mais voltado à nossa parte homossexual. Quer dizer que eu sou o quê? Que eu sou homossexual? Lógico que não, cara. Quer dizer, homossexual é o mesmo modelo, entende? Homossexual, na linguagem mais adulta, é pessoas que gostam do mesmo sexo. Então, quer dizer, ali eu estou identificado com pessoas do mesmo sexo. Dentro desse processo infantil, onde eu não tenho noção do que é penetração. Sei lá o que é penetração, cara. O que é? Mas a minha libido está voltada para pessoas iguais. Os meninos, então, acabam tendo uma tendência maior a descobrir a sexualidade dentro do próprio sexo. E as meninas da mesma forma. Né? O que é descobrir a sexualidade dentro do mesmo sexo? Às vezes é brincadeira, cara. Entende? Fica lá as meninas puxando, esticando o peru um do outro. Tem peru maior que você, fica lá esticando o peru do outro. As meninas vai lá e às vezes dá beijo. Só que o que acontece como não está formada a sexualidade ainda, né? E tem um certo tipo de pudor em relação a isso. Mais para frente, é o que a gente vai chamar de trauma posterior. O que é o trauma posterior? É um trauma depois. Entende? É um trauma depois. Lembra que o trauma é quando, a gente falou logo no começo, o trauma é quando não tem razão? Então ali, para mim, estava tudo bem. Eu estou só descobrindo a minha sexualidade. É uma coisa extremamente normal. Aí vem o trauma depois. Por que depois? Porque alguém vai chegar e falar assim, olha, homem com homem é feio. Se você teve prazer nessa idade, não sei o quê. Você é homossexual, você é isso, você é aquilo. Isso é pudor, a igreja não gosta. Pá, 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 pá. E vem um monte de regra. Bom, aí o que acontece? Bom, acabou, matou a sexualidade. Matou a sexualidade. Você vai ficar inseguro na sexualidade. Principalmente em relação aos homens. Né? Homem tem uma insegurança na sexualidade. Por quê? Porque é natural e é prazeroso você sentir prazer no teu corpo quando você tem uma certa idade? Lógico que é, cara. Pega uma criança aí pequenininha, um menino pequenininho, que o menino é mais fácil de identificar, né? Você, cara, às vezes vai trocar a criança, o menino, ele já fica com o pênis ereto. Assim, você fala, caralho, o que é isso? Aí a mãe fica toda desesperada, né? Não sabe, ai, meu pai, ficou com o pinto duro. Cara, é normal, entende? É normal. Só que aí depois, lá pra frente, fala assim, puxa, cara, sabe, tive prazer com uma pessoa assim, e vai gerar insegurança na masculinidade, por quê? Porque hoje, né, eu tenho que ser viril, tenho que ser forte, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Mas isso não tem nada a ver com ser hétero ou ser homo. E para a mulher é a mesma coisa. Às vezes tem experiências homo na infância e fala assim, puta que pariu. Beijei uma menina lá na época, não sei o quê. Tá, mas hoje você tá casada, né? Tô. Você tem interesse por mulher? Não. Então, qual que é? Mas olha só como fica. É lógico que não é tão simples assim, né? A gente tratar. E aí? Não vou falar isso para a pessoa dentro de... E aí, qual que é a tua? Lógico que não é. Mas é meio que a gente entender que esse processo é natural. Quando eu naturalizo as coisas, quando a gente vê de uma forma mais natural, e de fato né? As coisas ficam mais leves de ser observadas. E, logicamente, que depois, se eu tenho uma repressão ali, eu vou ter consequências dentro das minhas relações sexuais adultas. Né? Certo? Bom, então a gente tem essa libido ela é fluida. Passado isso aqui, alguém tem alguma dúvida? Eu vou avançar para um próximo tema.
que foi uma introdução interessante aqui. Depois eu vou passar para nossa formação de escolha, que eu acho que é uma coisa interessante, o como a gente escolhe, né? Deixa eu ver. Você falou das consequências de não validação. Adulto inseguro, que busca validação no outro, e hipervalorização nessa fase. Qual o traço disso na vida adulta? São as inseguranças mesmo. O quanto que você se sente insegura nas relações, o quanto que você quer ter a posse do outro, o controle sobre o outro, o quanto que você quer dominar o outro, o quanto que você precisa um pouco de uma estrutura um pouco mais narcísica, que todos nós temos, da validação do outro, sabe? Do outro, tipo, você mandar mensagem e ele não respondeu, não viu os 2 pauzinhos azul, né? Pessoa que é insegura, pelo amor de Deus, cara, é a morte para a pessoa não ter os 2 pauzinhos azul, entendeu? Aquela pessoa que tira a notificação dos celulares, é a morte para a pessoa. Porra! A pessoa que é insegura, você, caralho, o cara viu, será que não viu? Como é que é? Será que vai dar? Será que não vai dar? Tipo, morreu, cara. Morreu. Porque eu preciso de um respaldo do que o outro fala, né? E ao mesmo tempo, às vezes, eu preciso controlar o outro. A gente vai ver na aula que vem a estruturação entre neuróticos obsessivos e histéricos, né? Como que um precisa do outro e um se alimenta em relação ao outro, né? A gente vai ver que relações abusivas, de certa forma, não existem dentro dessa perspectiva, mas como um precisa do outro de uma forma até projetiva, né? Quer dizer, o cara que controla muito, né? Ele controla uma pessoa que, no fundo, tem uma característica mais aflorada, mas ele não consegue desenvolver a dele, então ele projeta no outro, e aí ele acaba controlando isso, né? Mas a gente vai falar disso na aula que vem, beleza? Não sei se eu respondi aí, mas essas coisas que acontecem. Bom, vamos passar então para como a gente escolhe, né? Por que a psicanálise e outras teorias também falam que a gente escolhe pai e mãe dentro do seu processo, né? Pô, você está casado com teu pai, você está casado com a tua mãe, você está casado... Pô, é um saco meio que eu vi isso, né? Que agora tá sempre batido isso. Poxa, pô, meu pai, porra, tô casado com meu pai, tô com minha mãe. Mas vamos entender o porquê disso, né? Vamos entender o porquê disso. Deixa eu colocar essa parada aqui do lado. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu desenhar. Deixa eu pegar uma paradinha aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cara, essa lousa aqui não é muito boa, mas vocês vão entender o meu desenho. Vamos colocar, então, as 2 figuras aqui, as 3 figuras aqui, né? Vamos colocar aqui o pai, beleza? O pai daqui. Vamos colocar a mãe aqui. E vamos colocar agora vamos colocar o menino aqui, beleza? Vamos colocar o menino aqui. Bom, formou-se a triangulação freudiana, né? O complexo de Édipo de Freud fala que ele está aqui, né? O que é o Édipo? É quando tem essa triangulação, essa afetividade entre as 3 pessoas. Entre essas 3 pessoas rola uma certa afetividade, rola uma certa interação, pelas quais vai se dar uma dinâmica de que eu vou, consequentemente, transferir isso para as minhas relações adultas. Vamos fazer um parênteses para a gente entender como é que funciona o nosso processo de aprendizagem. Beleza? Como é que a gente aprende? Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui do lado, aqui, ó, pra gente. Eita. Em primeiro lugar, a gente vai falar que a gente tem um processo de identificação. Primeiro, eu vou me identificar com alguma coisa. Identificação. Beleza? Primeiro, eu vou me identificar com alguma coisa. E eu vou me identificar sempre com aquilo que é prazeroso. Tudo bem? Eu me identifico sempre com aquilo que é prazeroso e que me traz um retorno narcísico, porque o prazer é isso. É aquilo que me traz um retorno narcísico. Beleza? Aquilo que me traz uma validação. Aquilo que me traz um certo tipo de, cara, eu te amo, é isso aí pelo que você fez. Então, o que são identificações, né? É mais ou menos assim, a gente copiar aquilo que os nossos pais fazem para eu me tornar igual, porque o narciso é aquele que se apaixona por si mesmo, né? Aquele que se afoga porque se apaixona pela própria imagem. Então, como eu estou no meu processo de narcisismo, eu vou copiar aquilo do objeto que eu amo. Então, vou copiar o que meu pai e que minha mãe fazem. Inclusive, coisas que não são tão positivas assim. Então, por exemplo, ó, não mente, meu filho. Não mente, meu filho. Não mente, meu filho. Filho, não pode mentir. Não mente, meu filho. Não mente, meu filho. Aí chega, né? Toca o telefone, a gente atende. Fala, oi, tia, tudo bem? Aí a mãe, o pai lá do fundo fala assim, fala que eu não tô. Né? Quer dizer,
O que a gente está identificando disso? Cara, é meio que lícito mentir, entendeu? Então eu vou fazer isso. Se ela faz, eu vou também fazer. Então eu vou começando a me identificar com aquilo que eles fazem. Eu vou repetindo aquilo. Tudo bem? Depois desse processo de identificação, eu vou fazer um processo que se chama repetição. Então, através do repetir, repetição, né? Então, através da repetição, eu vou repetindo ali, né? Às vezes eu vou acabar meio que mentindo, às vezes eu vou acabar meio que copiando o que eles fazem, né? Vou nesse processo de ver, repetir, aprender, e aí entra uma outra fase, que é a última, que é o projeto de introjetar, né? Introjetar é a mesma coisa que virar valor. Tudo bem? Vai virando valor para mim. O que é virar valor? É aquilo que eu não preciso mais pensar. Aquilo que já está introjetado dentro de mim. Aquilo que já está dentro de mim e eu não tenho mais esse mecanismo de, puta, será que eu estou fazendo certo? Eu não estou. Eu simplesmente vou lá e faço, né? Eu sempre dou o exemplo do papel de bala. A gente, quando criança, provavelmente, quando a gente tirou o primeiro papel de bala, a gente jogou no chão. Aí os pais falaram assim, pô, não joga papel de bala no chão. Aí a gente, na segunda vez, às vezes não jogava. Na terceira, jogava. Pô, não joga papel de bala. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente está com papel de bala, né? A gente chega, descasca ou coloca no bolso ou joga no lixo. A gente nem pensa mais, puta, eu não tenho que jogar papel de bala no chão, porque senão... Não, já está dentro de mim, já está introjetado, já virou valor. Né? Então a gente aprende assim, a gente identifica, depois através da repetição, a gente vai, depois a gente introjeta e vira valor. Bom, dito isso, esse é o processo de aprendizagem, né? Como é que a gente dá essa relação com pai e mãe aí? Perdão. O menino, o que vai acontecer? O menino, ele vai chegar, vai ter a relação com o pai aqui, né? Então vai desenvolver a relação do menino com o pai. Se é um pai que cuida, um pai que está presente, um pai que dá asseio para a criança, que está lá, que pega, que dá de mamar, que dá no colo, né? Que pega no colo, que está ali, que dá cuidado, né? A gente não sabe que aquela pessoa é meu pai, né? Ainda não nomeei ele como meu pai. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou pensar uma coisa assim, pô, interessante, gostei desse cara aqui. Esse cara me trata bem, me limpa, me dá afeto, me dá um abraço, tá sempre aí. Curti esse cara aí. Gostei dele, hein? Então, eu vou ter uma primeira identificação com esse cara, que a gente chama de identificação psíquica. Então, essa identificação psíquica foi ok, beleza? Porque é uma pessoa que cuidou de mim. O cara que tá lá. Gostei dele. Beleza? Depois eu vou fazer uma identificação com esse cara, que é uma identificação biológica. O que é identificação biológica? Pô, esse cara tem pênis e eu também tenho. A gente tem a mesma coisa. Né? Então, fiz a identificação biológica com ele. Primeiro eu identifiquei psiquicamente com ele, gostei. Depois eu vou fazer uma identificação biológica. Ele tem pênis, eu também tenho, então tá legal. E no terceiro momento, eu vou fazer o quê? Eu vou introjetar. Eu vou introjetar um modelo masculino. Então, o que é ser homem para mim? Para mim, Tiago, o que é ser homem? Né? É como eu introjetei o modelo paterno. Então, eu tenho dentro de mim, Tiago, o que é ser homem, o que é ser meu pai. Tudo bem? Bom, do outro lado, vou fazer mais ou menos o mesmo processo. Se é uma mãe psíquica, se é uma mãe que cuida, uma mãe que dá seio, uma mãe que tá presente, que me dá de mamar bem, que tá ali sempre, né, me amamentando, cuidando de mim, dando todo o zelo possível, o que eu vou entender? Ah, cara, gostei dessa pessoa também, né? Legal, me trata bem, curte ela. Então, beleza, tive uma identificação psíquica, ok. Num segundo momento, olha só essa identificação biológica. Essa identificação biológica ela vai se dar pela atração. Por quê? Eu não tenho um modelo já masculino constituído dentro de mim? Eu não introjetei esse modelo masculino dentro de mim? Inclusive biologicamente? Biologicamente, o que é que o homem gosta? O homem gosta de mulher. Pênis gosta de vagina. A pele da mulher é diferente da pele do homem. O toque é diferente. Então, eu também vou ter uma uma identificação biológica por atração por conta disso. Conseguiram pegar aí? Beleza. Me identifiquei psicamente com essa mulher, me identifiquei biologicamente através da atração por essa mulher. Logo, eu vou fazer o quê? Vou introjetar esse modelo. Eu introjetei esse modelo. O que é ser mulher para mim? O que é a figura feminina para mim? É a minha mãe. É a minha mãe. Bom, tô vivendo, cara, quantos anos com essa mulher? Anos eu tô vendo ela fazer as coisas,
Anos eu estou vendo ela repetir as coisas, né? Meu pai e minha mãe. E anos eu estou vendo através da repetição, eu estou introjetando isso. Então, ser mulher para mim é ser igual à minha mãe. Tudo bem? Bom, beleza. O que acontece dentro dessa relação aqui, ó? A gente fala que pai e mãe foram pais ok's. Tudo bem? Pais amigáveis, pais afetivos, pais que me deram respaldo. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó, só para a gente entender. O que eu consigo entender disso aqui? Só uma observação. O que eu consigo entender aqui? Que essa relação hétero, né, mãe e pai, ela existe, ela é saudável. Tem interação saudável psiquicamente e biologicamente entre essas duas figuras. Ok? Tem interação saudável entre essas duas figuras. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Vamos chegar e vamos colocar nessa relação do menino com o pai, tudo bem? Nessa relação do menino com o pai, vamos dizer que é um pai ausente. Um pai ausente, um pai que não está presente, às vezes um pai que é mais ríspido, mais grosseirão, um pai que bate, um pai que, cara, meio que maltrata. Isso pode ser na vida real, isso pode ser no imaginário, no psíquico. Tudo bem? Pela própria imaginação. Bom, se é um cara que não me trata bem, eu vou ter uma identificação psíquica com esse cara? Ok com esse cara? Lógico que não. Eu vou ter uma identificação psíquica não ok com esse cara. Eu não gostei dele. Ele não está me tratando bem, não está me fazendo bem, não está me dando um certo tipo de afetividade. Então, não gostei dele. Pô, cara estranho, mano. Não gosto desse cara. Bom, se eu não me identifiquei biologicamente, se eu me identifiquei psiquicamente com esse cara, consequentemente, o que eu vou fazer? Eu não vou me identificar biologicamente com ele. Eu vou rejeitar o pênis. Não quero pênis para mim. Tá louco? Ser igual a esse cara que me maltratou, eu não quero ser igual a ele. Bom, o que eu vou introjetar de modelo masculino? Eu não vou introjetar o modelo masculino. Não introjeto o modelo masculino aqui. Só excluir aqui. Ó. Não introjeto o modelo masculino. Beleza? Não introjetei o modelo masculino. Agora vamos para a mãe. Uma mãe que ainda assim continua sendo ok, né? Identificação psíquica ok. Me trata bem, me dá de mamar, tudo aquilo que a gente já falou. Eu vou ter identificação biológica com ela? Não. Mas eu vou introjetar o modelo, mas eu vou introjetar o modelo feminino. Mas o que mulher gosta? O que vagina gosta? Vagina gosta de pênis. Consequentemente, como eu só tenho um modelo feminino introjetado dentro de mim, eu vou buscar a relação. Olha só que interessante. Todo desejo vem de uma falta. Toda falta gera um desejo. Eu vou buscar a relação daquela pessoa que me faltou, porque de fato me faltou, né? E ao mesmo tempo, eu vou buscar uma pessoa pela qual eu tenho constituído a figura feminina dentro de mim. O que aconteceu aí? A relação homossexual se instalou aí. Percebe? Dúvidas em relação a isso? Porque isso pode ter ficado um pouco mais complexo. Se alguém tiver dúvida, manda para mim no chat. Bom, se instalou aí a relação homossexual. Tudo bem? Percebe que a relação homoafetiva, ela é sempre conflitiva, porque ela sempre vai buscar aquilo que lhe falta, mas ao mesmo tempo ela vai rejeitar aquele modelo, porque aquele modelo não foi legal. É sempre conflitiva a relação. Sempre conflitiva. É o Deus me livre, mas quem me dera. Entende? Eu amo, mas ao mesmo tempo eu odeio. Amor e ódio sempre andam juntos. Principalmente nessa relação. Beleza? Agora, olha só que interessante. Dito isso aqui, os nossos pais são sempre 100% ok? Eles estão sempre 100% bem? Lógico que não. Às vezes meu pai chega um pouco mais estressado do trabalho, às vezes não me dá a atenção necessária, às vezes minha mãe fica um pouco mais puta, me dá umas pauladas, né? Vai ficar um pouco mais descontente comigo. Então, o que vai acontecer? Sei lá, numa base 100, vamos colocar aqui, ó, numa base 100 aqui, vamos dizer que 70% do tempo meus pais estavam ok comigo. Tudo bem? 70% do tempo meus pais estavam ok comigo.
Desse 70% meu pai ok, minha mãe ok, então eu tenho minha parte hétero aqui. Beleza? Desses 30% onde ora minha mãe oscilou, ora meu pai oscilou, eu desenvolvi o quê? Minha parte homo aqui. Consequentemente, nós somos, pela libido, que é fluida, e pela interação que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, pelos modelos, eu sou um ser bissexual por natureza. Eu sou um ser bissexual por natureza. A minha libido é fluida. A libido na fase adulta também é fluida. Porém, eu tenho um objeto estabelecido dentro da minha fase adulta. Dentro dessa minha interação aqui. Percebe? Masculino e feminino. Homem e mulher. Pai e mãe. Eu vou estabelecer isso aqui. Conseguiram entender? Bom, quando eu tenho algum tipo de repressão dentro da minha fase, da minha fase de desenvolvimento aqui, lembra que eu falei do contato, às vezes, do menino com outro menino? Que às vezes isso vai gerar uma certa insegurança na masculinidade? Bom, quando eu estou dentro de uma relação sexual, e aí na relação sexual mesmo, né? Vamos supor que estamos numa relação sexual heterossexual, tudo bem? E tô lá com a minha mulher, com a minha esposa, com a minha namorada, sei lá com quem. Ou vocês estão aí com o marido, com o esposo, com o namorado, sei lá. Se eu, vamos usar de exemplo. Eu, Thiago, tive a experiência lá com um amiguinho da infância e, putz, para mim foi meio traumático depois, cara. Tipo, na hora eu tive prazer, foi legal, a gente tava brincando lá, não sabia nem que tava rolando. Não sabia nem que tava rolando, mas tive lá prazer, né? Porque a libido tá fluida, ela tá dentro do meu corpo. Depois aí veio, sei lá, fui na igreja, ou minha avó, ou minha mãe, ou alguém chegou e falou para mim, pô, o que você fez é feio, é errado, blá, blá. Me causou uma certa insegurança. O que eu fiz? Eu reprimi, eu recalquei minha parte homossexual. Logo, quando eu estou à disposição, quando eu estou dentro de uma relação sexual, eu teria que disponibilizar 100% da minha libido, entende que é minha libido? 100% da minha libido dentro da relação sexual. Só que como eu tenho um recalque, eu tenho uma problemática, eu tenho uma insegurança dentro da minha parte homo, porque eu acho que aquilo foi errado, sei lá, eu vou me disponibilizar só 70%. E desses 70%, né, eu vou me disponibilizar mais ou menos uns 30%, porque como é que foi minha educação sexual? Como é que foi minha relação sobre a minha educação sexual? Normalmente é pífia, porque ou a gente aprende com os nossos pais, que muitas das vezes não têm uma certa formação de sexualidade, né? Ou a gente aprende na escola, que passa uma formação totalmente biológica e orgânica, não abrange a sexualidade de uma forma maior, né? Ou a gente aprende na pornografia. Quer dizer, então fica dentro a gente fica meio que pobre na relação. A relação afetiva fica pobre, a relação sexual fica pobre, a sexualidade fica pobre. E aí, o que acontece? Pô, acontece que é o que todo mundo, né, a maioria das pessoas passa. Por repressões sexuais. Um índice grande de mulheres que não têm orgasmo. E um índice grande de homens, cara, que usam a mulher como objeto. Para apenas se masturbar. E aí fica ambos, né? Cantando o nacional, porque todo mundo nessa hora é patriota, né? Tomara que acabe, tomara que acabe, tomara que acabe. Fica lá, cantando o hino nacional. Tomara que acabe. Puta que pariu. Porque não tem uma sexualidade bem desenvolvida. Entende? Então, olha só a importância, primeiro, não digo nem da formação psicossexual e social, mas a importância desse período que a gente falou aqui, das fases pré-genitais, que a gente chama de 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, que eu também vou levar, às vezes, minhas inseguranças em relação a mim dentro do processo de sexualidade. E dentro do processo de sexualidade, eu não falo só da relação sexual na cama, tá? Porque libido a gente usa para tudo. Eu uso libido para comer, a energia que eu uso para comer é uma energia libidinosa, a energia que eu uso para me relacionar é uma energia libidinosa, a energia que eu uso para falar é uma energia libidinosa, a energia que eu uso para me movimentar, para ir no supermercado, para ir na academia, tudo é libido. Entende? Só que eu vou dando tons da minha libido conforme o meu aprendizado, conforme a minha fase oral, conforme a minha fase anal, conforme a minha fase fálica, as minhas experiências no período de latência, as minhas vivências de pai e mãe, né? Bom, se eu tenho formatado para mim o que é homem e o que é mulher, dentro dessas duas relações, dentro dessas duas figuras, perdão, o que eu vou buscar nas relações? Aquilo que me falta sobre essas duas figuras. Sobre essas duas figuras. Percebe? Então, por isso que a gente fala assim, tá casado ou tá procurando pai e mãe? Pô, de certa forma, sim.
Porque você está estruturado a tua relação afetiva nessas duas figuras. Então, aquilo que você procura, às vezes, é um carinho mais paternal, mais maternal, mais fraternal. O amadurecimento é assim, como é que você consegue lidar com esse vazio, com essa falta que te falta, entende? A falta que a falta faz. E dentro desse processo do vazio, é interessante uma coisa. O vazio, ele funciona da seguinte forma. É no vazio que aparece uma coisa que se chama absurdo. Absurdo porque quando a gente está em silêncio, a gente pensa os maiores absurdos às vezes. No silêncio aparece o absurdo. Você fala, caralho, como é que eu pensei nisso? Puta, tô pensando em matar alguém. Né? Porra. Quantas vezes eu já peguei paciente assim, pô, Thiago, velho, um cara me fechou no trânsito, eu já comecei a arquitetar a morte do cara. Caraca, velho. Maluco isso, né? A gente começa a arquitetar, tipo, porra, a vingança, né? Como é que eu falo? Mas é no silêncio que a gente já começa a se perceber. Mas é uma coisa também que acontece, uma coisa interessante que acontece no silêncio, né? O silêncio é onde também aparece a criatividade. No silêncio aparece o absurdo, no vazio aparece o absurdo, e a criatividade, ela aparece no absurdo. Campanhas publicitárias que são totalmente, tipo, diferentes, a gente fala assim, caralho, que absurdo, como é que a pessoa pensou nisso? A criatividade aparece no absurdo. Então, quando eu estou no vazio, o que eu tenho que fazer? Ter criatividade para sair do vazio. E criatividade para sair do vazio não é eu chegar e falar assim, porra, agora eu tenho que sair felizão daqui? Se eu estou num momento triste? Lógico que não. Criatividade é ter alternativas. Então, quais são as alternativas que eu tenho que ter para sair desse vazio pelo qual eu estou? E não precisa ser, de novo, não precisa ser a criatividade onde eu vou ficar, tipo, uhul, legalzão. Não. Criatividade, às vezes, para sair da tristeza mesmo. Criatividade para lidar com a minha falta. Aquilo que eu não tive. Não compreendi muito bem porque o homem usa a mulher para se masturbar. Bom, porque ambos, né? A sexualidade é pobríssima. Porque assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas vamos usar essa palavra. O que o machismo o que o homem vai fazer, né? Quando sai para fazer alguma coisa, quando está livre, né? Quando está, assim, não sai do casamento para encontrar os amigos. O que eles vão falar? Né? Eles vão sair para jogar bola. Então, o homem está vinculado, o machismo está vinculado a jogo, sexo, não é isso? E bebida. Eles vão sair para jogar bola, para falar de mulher, para tomar uma cerveja. Aí quando alguém chega e vai falar assim, poxa, velho, tô com um problema na minha relação, o que o amigo vai falar? Porra, velho, dá uma breja aí que isso aí passa. Relaxa. Entende? Então ele não consegue desenvolver a libido dele, ele não consegue falar sobre os sentimentos dele, ele não consegue falar sobre si mesmo, ele não consegue organizar a própria libido. E aí faz o quê? Bom, acaba se masturbando na mulher. E a mulher também, muitas vezes, acaba se masturbando no homem. Por quê? Porque muitas vezes está lá, não sabe o que fazer, está de saco cheio daquela relação, mas vai. E transa por quê? Porque tem que transar. Porque senão eu vou perder meu homem. Aí vira uma relação assim, doentia. Entende? Vira uma relação extremamente doentia. Assim, é sexo com hora marcada. E para não perder o parceiro. Por que você está se relacionando? Sei lá, cara. Você tem. Puta, isso é triste demais. Isso é triste demais. O pessoal mais velho, principalmente, né? Tem aquele pudor em relação ao ímen, não é isso? Se a gente for parar para pensar, o criador foi extremamente inteligente em relação ao ímen. Por quê? Porque se usar fralda na cavidade vaginal da mulher, se entra cocô lá, pô, infecciona tudo. Infecciona tudo. Então, depois que sai da fralda, bom, aí sim. Homem não tem isso. Porque o homem é para fora. Não tem como infeccionar. Infeccionar o quê? Vai lá, limpa, beleza. Ainda tem o prepúcio ali que está protegido. Né? Percebe? Olha, talvez, quanto pudor e quanta coisa em cima da parte da sexualidade. Né? Se a gente for parar para observar, em tribos indígenas não tem neurose direito.
Não tem neurose. Porque lá o quê? Lá você já nasce todo mundo pelado, cara. A sexualidade é fluida. Não tem pudor em relação às coisas. Eles vêm com naturalidade, entende? Aqui não, aqui a gente veste roupa. Não tô falando pra gente sair pelado amanhã, entendeu? Mas, assim, mas percebe que a gente tem que se cobrir? Natural, para eles lá é natural, eles vão caçar, eles, olha lá, sei lá, o javali, a javaloa, não sei como é que é, javali fêmea, eles estão lá se cruzando. Olha lá a girafa, tá lá, beleza. Aí volta para casa, tá na oca, beleza, passei ali. É natural, não tem... A gente nem consegue, talvez, imaginar como seja, porque a gente tem coisas na nossa cabeça. A repressão sexual, ela é a maior fonte de neurose. Por que a maior fonte de neurose? Porque tem uma coisa que nós não nos permitimos, que é aí que vem a teoria freudiana, porque como eu tenho uma pulsão sexual, uma pulsão de libido, dentro das minhas fases genitais aqui, né, na fase oral, na fase anal, na fase fálica, eu vou ter prazer, consequentemente. Eu vou ter prazer mamando no seio de uma mulher, cara. E é só que essa mulher é minha mãe. E aí depois, em algum momento, e a gente não sabe quando, falei, puta, tive prazer mamando no seio dessa mulher. E aí, em algum momento, a gente se culpa. A gente, de certa forma, carrega uma eterna culpa por ter sentido esse prazer, que aí que dá o nome de incesto. Entende? Mas quando eu tive incesto com a minha mãe, não é incesto sexual. Começa a perceber isso. Não é incesto sexual, não é de transar com a minha mãe, de transar com meu pai. É a libido que estava fluida ali. Que de alguma forma me conectou com aquela pessoa. Era necessário eu ter prazer na boca para eu conseguir me alimentar. Porque se eu não tivesse prazer na... Imagina se meu prazer tivesse lá nas costas. Eu não ia ter prazer em mamar, cara. Porque tinha que estar na boca mesmo. Tinha que estar na boca. Ah, tem um prazer no couro cabeludo. Não dá para minha mãe colocar o cera na minha cabeça. Não dá, cara, para me alimentar por ali. Eu não ia ter prazer se não fosse na parte oral. Entende? E é lógico, não vamos entrar no mérito, mas os grandes movimentos hoje é para a liberação da sexualidade. Seja ele um movimento para a liberação da homossexualidade, para homens terem, né, prazer onde se sentirem mais à vontade, e mulheres também ter uma fluidez maior nas relações sexuais. Certo ou errado, é esse o movimento que está tendo. Para que lado está indo, não vamos entrar nesse mérito, porque não é uma aula de política e antropologia. Mas são os movimentos que, né, regem. Engraçado a gente perceber que em pleno século XXI a gente ainda precisa falar sobre a sexualidade, sobre a libido, sobre aquilo que me causa, né, mais, talvez, estranheza dentro das relações. E que me causa mais deficiência dentro das relações. Dúvidas até aí? Entenderam porque a gente casa com pai e mãe? No fundo, a gente casa com aquele sentimento que faltou para nós. Mas a gente está hoje adulto, a gente já saiu da fralda faz tempo. Putz, já saiu da fralda faz tempo. Só que ficou resquício. Então, de certa forma, eu vou procurar em outras pessoas aquilo que me faltou. Beleza? Alguém incomodado com o silêncio aí? Pessoal, bom, se não tem dúvida, é isso aí. Vou ficar por aqui. Na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre essas posições aqui, né? Como o menino ou a menina se dá em relação ao pai e à mãe e como é que isso se desdobra nas relações atuais. A gente vai ter uma posição e uma leitura mais lacaniana do que é um neurótico obsessivo, do que é uma parte mais histérica, né? E quando a gente fala histérica, não é aquela pessoa que fica né, gritando toda hora, né? A gente tem essa impressão. Mas histérica é como a gente se dá em posição, como é que o neurótico obsessivo e o histérico, né? Como é que é a relação e a posição em relação ao desejo de si e ao desejo do outro, tá? Como é que é essa interação? O que um faz e o que o outro não faz? Tá bom? Como é que um chama atenção e como é que o outro não chama atenção? Como é que um se posiciona, como é que o outro não se posiciona? Aí a gente vai entender que, cara, vira uma coisa meio maluca mesmo, quando os dois se juntam e é aquela relação que você fala assim, caralho, por que não separa? Mas os dois estão lá, assim, se batendo, se matando, mas estão lá. Uhul, estamos aqui, né? Tendo um prazer junto. Tá bom? Valeu, obrigado a quem compareceu aí. Vou deixar de novo ali o link para quem entrou depois. Vou deixar de novo lá o link no WhatsApp para quem quiser compartilhar.
Obrigado quem compartilhou, a Júlia que compartilhou no Instagram, quem puder fazer isso, porque acho que é um tema legal, as pessoas, né, eu fui muito beneficiado com isso, e essa é a minha intenção, eu sempre fazer isso, passar para frente aquilo que me agregou e que me ajudou de alguma forma, e que eu vejo que tem um efeito terapêutico dentro de clínica. Beleza? Beijão para todo mundo, bom finalzinho de restinho de semana aí, e até semana que vem. Valeu!